Bom dia, pessoal. Aqui é o Leandro, mais uma vez. Tô meio de... Tô fora de quadro aí na câmera, mas tudo bem, o que interessa é aqui. Eu iniciei aí na cutelaria. Já fiz a minha primeira faca. Como primeira faca, eu acho que tá satisfatório, né? Eu usei realmente um mínimo para você conseguir fazer. E o que eu aprendi nesse curto período aí, no processo de fabricação totalmente artesanal dessa faca, eu vou estar mostrando para vocês, para ver se vocês, quem se interessa, tomar um pouquinho mais de coragem para tentar realizar esse projeto aí, que eu acho que bastante pessoas se interessam. Que primeiro você tem que saber para que você vai utilizar essa faca. Se vai ser uma faca para o que ela vai cortar, né? Seja uma carne, um osso, até a faca de ponta é uma engenharia fantástica que poucas pessoas percebem no dia a dia, né? Bom, a minha faca que eu fiz aqui é uma faca para cortar madeira, né? É uma faca bem robusta. Eu acho até que eu exagerei um pouco. Primeiramente, eu queria uma faca para cortar osso, né? Ou seja, um cutelo. E fui em busca do material, vasculhando um pouco pela região aqui, encontrei uma loja. Eu cacei muito pelo 5160, né? Que é um aço que para faca acho um aço diferenciado, é o aço utilizado bastante para fazer molas, né? Molas de carro, de Kombi, de caminhão, de Fusca, barra, né? E tem propriedades são excelentes, né? Para um processo de uma boa faca. Só que eu não achei esse aço. E nesse lugar que eu encontrei, consegui achar algum tipo de aço, eu achei o aço 1060, 1070 e 1080. E tinha o 1095, né? Também. Optei pelo aço 1080, né? É um aço, um bom aço. Tem uma dureza boa, é temperável, né? Tem uma porção considerada de carbono. E paguei barato, eu achei barato. Eu peguei uma barra de 6 metros, né? De 10 milímetros de espessura e 7,3 de largura, né? Achei barato, paguei no metro dessa barra, acabei pagando R$ 30 no metro. O que pra mim foi um preço excelente, porque quantas facas eu vou conseguir pré-moldada ou forjada, eu vou conseguir fazer uma quantidade de aço bem considerável. E comprando esse aço, chegando em casa, eu pensei, como que eu vou fazer essa faca? O primeiro passo é você determinar as dimensões do aço que você tem, se você vai forjá-lo ou vai fazer na própria dimensões da barra, né? Que foi o que eu acabei fazendo por não ter recurso suficientes, né? Porque eu sou iniciante, não tenho um porquê eu estar investindo tanto num hobby. Mas futuramente eu gostei do processo e futuramente, muito provavelmente vou acabar adquirindo mais maquinários corretos, né? Pois bem, primeira etapa é o que eu já falei. Para que você vai utilizar a faca?
Segunda etapa é fazer um molde, um desenho da faca, o design da faca que você vai querer. Eu gosto muito do desenho da Bowie, né? É uma faca multiuso, né? Eu não sou um bom desenhista, não tão bom desenhista assim, mas vocês vão ver que eu, se essa para exemplificar, né? É uma faca bem pontiaguda, um fio falso em cima e um excelente corte embaixo. É a faca americana, né? Gosto muito desse design, acho extremamente eficiente. Não sei tanto sobre a história dela, né? Provavelmente nos próximos vídeos eu posso trazer. Basicamente, bem basicamente é isso aqui. O desenho da lâmina, né? Não tão ignorante assim, deixa eu melhorar isso aqui. Vou pegar outra folha aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar rapidinho para não. Elas têm que ter uma guarda, né? E geralmente tem um falso fio em cima. Mas basicamente é isso. O próximo passo, você desenvolveu o molde. Para facilitar, você vai ter que passar isso para a barra de aço. Ou seja, você vai cortar, marcar as dimensões e passar para o aço, né? Deixa eu tirar isso daqui, que isso aqui ficou horrível. Passa aí. Aqui está a barra, né? É uma barra grossa, né? São 10 milímetros de espessura. Isso interferiu bastante e influenciou na minha escolha. Como a princípio eu queria fazer um cutelo, ao passar, que pelos recursos que eu tinha aqui, era o que eu tinha mais de simples para fazer, né? Era só apenas cortes retos, né? Para um cutelo. Corte reto aqui, um corte reto aqui, e aqui na parte do punho da faca, do cutelo, bem fininho aqui, praticamente fazer uma ponta aqui para quando colocasse no cabo, o cabo ia ser apenas furado e colocava no cabo, pronto, acabou. E tá finalizado, né? A primeira etapa de corte. Assim que você passou o desenho para a faca, da faca para o aço, e feito as etapas de corte, que nesse caso aqui eu fiz apenas com um arco de serra, né? Com uma boa serra, é claro, porque não é um aço grosso. É uma serra bimetal, né? Start. Realizei os cortes. Ok. E agora, para mim fazer a usinagem dessa faca, eu usei uma lima, né? E nem é a lima correta para isso. O certo era a lima para desbaste, né? Uma bastarda. E eu consegui realizar esse processo com essa lima já que eu já pensei no acabamento, né? Que é uma lima mursa. E ela são 2 cortes, né? É corte duplo.
que é um corte cruzando o outro, né? Cortes duplos. Se fosse corte simples, era só uma linha de corte. Usei essa lima aqui. Paguei barato, né? Bem barato. Devia ter investido mais na lima, porque acho que não. Ele teria terminado bem antes dessa faca. Realizei a usinagem dessa faca. Próximo passo seria, depois de ter usinado a faca totalmente, aliviado o peso dela, né? Você vai fazer furos no cabo, na parte do cabo, antes da têmpera, né? Você vai ter que dar têmpera nesse aço. Eu, como iniciante, não tenho uma forja. Eu improvisei uma forja a carvão aqui, que eu acabei vendo que era possível, né? Fazer essa têmpera em casa. Usei carvão vegetal, uma churrasqueira de latão, de lata, né? De lata de tinta, sabe? E que segura a temperatura. O ponto de fusão dessas latas aí, mais ou menos, é 1500 graus, ou seja, ia exceder a temperatura de têmpera da faca, então já escolhi esse material porque ele ia aguentar o calor. Peguei o carvão vegetal, quebrei em bem pequenos pedaços, né? Quase chegando às proporções do carvão coque, né? Que é uma uva, bem miudinhos mesmo, né? Tamanho de uma uva, vamos supor, assim, vamos dizer assim, né? Colocando o carvão já quebrado dentro da churrasqueira, tudo direitinho, acendi. Se você apenas acender a churrasqueira, você não vai conseguir a queima natural do carvão, você não vai conseguir a temperatura certa para você realizar sua têmpera. O que eu fiz? Aqui tem um soprador, né, que na verdade era um compressor de pintura, desses bem baratinho mesmo, de R$ 140, aqueles compressor de pintura portátil, aquele que você carrega no ombro. E adaptei um cano de aço na ponta e usei como soprador para forja. Isso, fluxo de ar foi bastante forte, consegui temperaturas bem altas, né? Nessa parte da lata tinha alguns pedaços de alumínio, o alumínio derreteu, né? Mas não interferiu no processo, no resultado final. E assim que iniciou, o carvão já estava todo em brasa, assim, já tinha iniciado o processo de subir a temperatura. Quando eu vi que a temperatura estava alta, que o fogo, você vê que a coloração da chama do carvão de alaranjado tá indo pro claro, já tá na hora de você pôr a faca para pegar a temperatura. Esse aço que eu utilizei não eu aconselhava temperar em óleo, mas ele temperava em água também. Eu fiquei com medo, né, porque a água extremamente puxa o calor muito rápido de qualquer superfície material. Mas como eu tava com medo também da temperatura estar baixa, a água ia me ajudar nesse processo de tempera. Aqui é a faca que eu fiz. Deixa eu mostrar para exemplificar. Ficou uma faca bonita, né? Bem, dá para ter caprichado um pouquinho mais no acabamento. Fiz um mosqueado no dorso. Fiz essa guarda aqui no próprio aço, né? Essa guarda aqui.
E ficou uma faca boa, bem robusta. A espessura, né? Quase a grossura do meu dedo. Quase 1 polegada, que é 10 milímetros, né? E essa barra de aço aqui eu coloquei lá no fogo. Era uma faca, pode ver que é certinho as dimensões do aço aqui, ó. Né? Coloquei aqui, cortei, fiz o molde, cortei. Simplesmente com a serra, ó, você não precisa investir muito, você vai ter mais trabalho, claro. Com arco de serra e a usinagem com uma lima. Só isso. O cabo, se você madeira, se você conseguir usinar um pedaço de aço desse, você uma madeirinha simples, o cabo você vai conseguir. Eu no cabo aqui é uma madeira. Não existe madeira ruim, né? Existe madeira mais resistente e menos resistente para aquele propósito que você vai aplicar. No caso aqui é o pinus, né? É uma madeira, acho que todo mundo considera de baixa qualidade, mas que pro cabo aqui tem 6 meses que eu fiz. Ele não surgiu nenhuma rachadura, nenhum tipo de folga, nem nada, né? Vocês verem, é uma faca bem robusta mesmo. Coloquei a faca lá. Eu peguei o carvão, peguei uma barra de aço, juntei o carvão bem no meio da forja, continuei o fluxo de ar e coloquei a faca exatamente no meio com o fio para baixo. Depois eu vi que não era o correto, né? Mas pela temperatura que eu estava com medo de não chegar à temperatura correta para a têmpera, que é 800 graus mais ou menos nesse aço, mais ou menos, né? Que numa forja a carvão você não tem nenhum tipo de medição, é tudo no olho mesmo. E coloquei lá, fiquei jogando carvão, esperando o aço aquecer e chegar no famoso vermelho, vermelho cereja que todo mundo fala, né? Mas o que é o vermelho cereja? Eu nunca ia descobrir. Então, o que eu tentei fazer? Nessa própria barra aqui que eu fiz, cortei o pedaço dela, eu colei um ímã, aqueles ímã de neodímio, de HD, um ímã bem forte mesmo. E eu usei uma turquesa, né, para manipular o aço. Pegava aqui, encostava nesse ímã, esperando ele chegar no estágio paramagnético, que é o aço a determinada temperatura e para de ser magnético, ele para de ser atraído pelo ímã. E eu estava esperando essa etapa. Demorou bastante, mas por que pareça eu usei um saco de carvão só, né? Um saco de carvão de 8 quilos, eu acho. Não sei quanto que é. Acho que é 8 quilos. Um saco de carvão para churrasco. E consegui chegar nessa temperatura. É uma, é uma faca grossa, né? Bem espessa. Então nem fiquei preocupado com o empenamento. Assim que chegou, mergulhei lá na água, esperei esfriar totalmente. A água puxou rapidamente a temperatura. E para conferir se a temperatura tinha dado certo, passei a lima, né, na faca para ver se tinha pegado a temperatura. Se a temperatura tinha dado certo, deu certo. Ainda bem. A princípio ela até solta aquela oxidação que ela forma, né? Que o pessoal geralmente chama de carepa, alguma coisa assim, né? A oxidação que o aço acaba adquirindo por estar exposto ali em alta temperatura e também na hora do choque térmico, ele acaba soltando essa impureza, vamos dizer assim. E dá tempera na faca. Eu já tinha usinado ela toda, é muito importante você ter usinado ela toda, porque depois fica muito difícil, não impossível, mas fica difícil você furar com maquinário doméstico, furadeira, essas coisas. Tipo, vamos supor,
fazer a furação aqui, né? Usei a furadeira, uma broca de 6 milímetros para aço e fui usando o óleo, colocando, furar um pouquinho, colocar um pingo de óleo, furar um pouquinho e conseguir furar para passar o pino, né? Esse pino é um pino também de aço, não é o correto, seria alumínio e um pino de alumínio, um pino de latão, né? Mas ficou satisfatório, com uma faca bonita. Até consegui gravar o meu, meu logo aqui, LJ, né? E ficou uma faca, gostei muito. Pro trabalho que ela executa, ficou uma boa faca, né? Excelente, né? Porque ela tem esse formato meio que de machado, cara. Você rachar uma lenha, você cortar uma madeira, ficou excelente. Eu até fiquei surpreso, né? E fui pro teste pesado, né? Porque também é uma faca que vai receber pancada, não pode ficar. Essa é outra etapa que eu acabei esquecendo. Não pode ficar tão dura assim que você realiza a têmpera. Aqui é um aço virgem, então eu não realizei normalização, né? E nem tinha meios para isso, né? Então o aço virgem foi a melhor escolha mesmo. O revenimento. O que seria o revenimento? Você vai aliviar as tensões do aço, que ele foi adquirido através do processo de resfriamento rápido, né? A têmpera. O revenimento você vai simplesmente colocar no seu forno. Eu aconselho você utilizar no forno elétrico, ou se você tiver um forno doméstico como esse aqui e tiver um termômetro de precisão a laser para você medir a temperatura interna do forno e conseguir a temperatura certa para conseguir revenir, aliviar as tensões do aço, para ele não ficar quebradiço. Porque por ser visto que essa faca vai executar é porrada mesmo, você vai bater, vai acabar escapando, pegando em algum lugar, outro lugar, ela ia acabar mesmo sendo bem espessa assim, ela ia acabar quebrando, né, de alguma forma. Não ia ser tão durável. Então, realizei o revenimento, deixei no forno por 2 horas a 160 graus. E você tem que ficar observando também. Esse aumento de temperatura também causa oxidação, que é o contato com o oxigênio. Em alta temperatura, o aço está em alta temperatura, entra em contato com o oxigênio, ele vai adquirindo uma cor, né? Você tem que observar que a faca vai ficar totalmente dourada, cara. A faca fica quase dessa cor aqui, do Durex, para exemplificar, né? A cor de óleo de soja. Ela vai ficar dourada. Esse ponto é o ideal, você tirar e deixar ela resfriar no canto sozinha, né? Que o pessoal chama de amarelo palha, né? Mas o aço, se ele estiver limpinho, é importante você deixar ele bem limpinho, para você conseguir enxergar esse amarelo, né? Não deixar azular. Se acabou azulando a faca, não é que está errado, mas você acabou perdendo bastante do resultado que você acabou adquirindo com a têmpera. Não é errado, né? Porque é até melhor por uma faca que vai receber pancada, né? Inclusive se for uma faca de 1 milímetro, uma faca de cozinha, então que não vai receber pancada, que vai cortar só carne, vai cortar aquela picanha, só isso. Então é isso. Essa aqui é a minha faca. Ela ficou robusta, ficou uma faca realmente bruta, ignorante, bonita, né? Aquele desenho do começo não faz jus ao que eu fiz aqui, né? Então é isso. Essa é a Predadora. Brincadeira. É uma faca mateira, né? A famosa Bushcraft.
o pessoal fala tanto. Aí é pra você cortar tudo que tiver na mata pra utilizar, pra você conseguir permanecer no local, né? Desde cortar uma lenha, cortar tudo, né? Que tiver ao seu alcance. Então é isso, você utilizando apenas uma lima e um arco de serra e bastante paciência, você consegue fazer uma obra-prima que te dá orgulho por você ter conseguido, né? Essa parte aqui, ó, para não surgir dúvidas, eu cortei essa parte do aço, era junto aqui, né? Cortei, dei umas marteladas aqui, né, para abrir. Tem que tomar cuidado, observar bem, porque o aço já estava temperado, eu acabei esquecendo. E corria risco de quebrar aqui, né? Então eu aqueci isso aqui novamente, né? E fui martelando. Assim que abriu, tá, ficou juntinho, né? Ficou um V aqui. E eu fiz o acabamento na lima. Pode ver que a lima encaixa certinho aqui, ó. Fiz acabamento com a lima. As partes redondas também, você vai, né? No único movimento é melhor, né? Vai realizando os eslágios. O cabo também, depois de finalizar, você coloca em cima da madeira, desenha o formato do cabo que você vai querer e realiza o corte. Depois vem com o lixamento, né? Um lixamento bem rápido, a madeira mole, você consegue dar acabamento bem rápido. Essas travas que é em aço, que eu já falei, né? Que é um aço de 6mm, a barra de aço lisa de 6mm, são pinos passantes, né? Para travar. E foi colado também, o cabo foi colado também com araldite, né? O lixamento dela foi lixamento bem rústico, para não dizer mal feito. O lixamento apenas com uma lixa 240 do início até o final. Consegui esse brilho aqui. Queria realizar o polimento, mas porque ela vai ser utilizada não é necessário, porque em contato com a madeira ela vai sofrer arranhão. É uma faca para usar, é uma faca bruta, é para dar martelada, é para cortar coisa bruta também. Para serviço ignorante, eu vou usar ela, né? E a necessidade, que eu não tinha uma faca dessa, era o meu sonho ter, e acabei fazendo, consegui realizar. As facas determinadas bushcraft são extremamente caras, você não encontra boas facas por menos de R$300. Quando você encontra, ou estão mal acabadas ou não foi feito o tratamento térmico correto. Eu consegui. Essa aqui é a minha faquinha. Espero que você tenha coragem de encarar aí essa maratona e que você consiga realizar o processo de usinagem da sua faca aí na sua casa. Tchau, obrigado. Mais um vídeo aí. Que fique todo mundo com Deus e é nóis. Falou!